Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Quero convidar aqui o evangelista, que estará ministrando a palavra para nós nesta noite. Meus irmãos, quem tiver uma Bíblia, por favor, vamos ler um texto assim tão conhecido, que está no livro de Isaías, capítulo de número 59. E vamos estarmos falando um pouquinho de Jesus em poucos minutos. Certo é que Deus vai falar conosco esta noite aqui. Fazia muito tempo que eu não vim aqui na tenda, mas hoje eu estou aqui. E dá vontade de ficar por aqui também. Mas eu moro tão longe. Aí com a benção do meu amigo pastor, maravilha. E a gente fica mais à vontade ainda. Leia comigo, por favor. 59. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazes divisão ou separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não o ouça. Podeis assentar, por favor. A minha proposta para esta noite, para você que veio aqui, depois de um dia de trabalho, que você fez um sacrifício, de estar aqui na casa do Senhor, como nunca, se você veio, você não sairá daqui da forma que você entrou. Primeiro porque Deus vai honrar o meu e o teu esforço de estar aqui esta noite. Muitas pessoas gostariam de estar num lugar como esse, mas por motivo justo, foram impedidos de chegar até aqui. Mas desta noite nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade de apresentar e de oferecer um culto ao nosso Deus. E o que nós estamos fazendo aqui esta noite é exatamente isto: apresentar um culto ao Senhor. E esse culto que nós estamos apresentando a Ele é um culto com raciocínio, um culto com entendimento. É um culto que deve ficar marcado nos nossos corações, porque no momento em que você coloca no teu coração, em que você vai sair da sua casa, de um dia de trabalho tão cansado, você abriu mão da sua cama, do seu descanso, nesse período de 1h30, 2 horas de culto, para estar aqui. É nesse momento que Deus se agrada deste ato tão especial, tão importante. Por isso que a Bíblia nos diz, em Mateus 18:20, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio de vós. E Deus está aqui, não tenho dúvida. Só que tem que nós não estamos vendo, mas nós estamos sentindo e com convicção que Ele está aqui. Nesse culto que nós estamos oferecendo ao Senhor, é possível que esta noite Ele pode ter curado alguém aqui. Você crê assim comigo, irmãos? É possível que nesse culto desta noite, o meu Deus trouxe solução para a vida de alguém ou de alguém que você veio buscar aqui esta noite. Por isso que quando você veio aqui, na onisciência de Deus, Deus já sabia que você ia estar aqui esta noite. E a sua vida vai ficar marcada, porque você vai ter aí, praticamente, nós temos aí 12 anos, 12 meses, já passou-se temos mais 11.
para nós enfrentarmos esse 2012. Mas da mesma forma que o Senhor foi conosco no ano que se passou, Ele vai ser conosco em 2012 também. Primeiro porque a mão do Senhor está sobre nós. E nós devemos ficar debaixo da mão de Deus. E nunca sair debaixo da mão do Senhor. E esse texto, ele me trouxe uma reflexão que me chamou a atenção da seguinte forma. Eu dei um tema a essa mensagem desta noite, por conta própria, para falar para vocês sobre as 3 preocupações de Deus. E aí, pode que se haja uma pergunta entre nós. Porventura, será que Deus se preocupa conosco aqui esta noite? Será que Ele vai se preocupar com a minha vida, com a sua vida? Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Primeiro, porque nós somos especiais para Ele. Segundo, porque nós fomos comprados com seu precioso sangue. E depois, se fosse abrir aqui uma oportunidade para cada um de nós falarmos da onde Deus havia nos tirado, nós teríamos muito que falarmos aqui esta noite. E aqui tem pessoas de diversos lugares, que passou por diversas situações diferentes, que vivia numa vida tão difícil, e o Senhor, com a sua bondade, graça e misericórdia, estendeu a mão sobre a sua vida e lhe arrancou de lá e colocou num lugar como esse aqui. Isso eu digo, pastor Anzo, meu amigo, porque eu, como carioca, sou do Rio de Janeiro, e eu sei de onde Deus me tirou. Por eu saber de onde Deus me tirou, eu tenho convicção que Ele me ama, com todos os meus defeitos que eu tenho. Mas eu sei que a mão dele está estendida sobre a minha vida, sobre a sua vida também. Então Ele se preocupa. Porque eu estava numa fossa. Eu estava numa lata de lixo. Ninguém dava um vintém furado por esse neguinho aqui. Mas Jesus resolveu investir na minha vida. E me arrancou lá da favela do Pavãozinho, onde você dormia e via bala, aliás, nem dormia. Me tirou de um lugar, que eu vou falar aqui, mas eu quero falar de Jesus, mas isso eu vou dizer o que Jesus me fez. Da onde eu estava em centro de candomblé, de bruxaria, vivia naquele lugar tão difícil, que fui amaldiçoado por pai, por mãe, por família, dizendo que eu nunca ia casar, que eu ia terminar os meus dias atrás de uma grade. Mas aí, meu irmão, eu aprendi uma coisa. Provérbio 22:31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas quem tem a resposta certa é Deus. Eu aprendi uma coisa, enquanto todo mundo estava dando uma resposta negativa, eu aprendi uma coisa, que sobre a minha vida, Deus dava a última palavra. E sobre a tua vida, quem dá a última palavra é Deus. É Deus que dá a última palavra. Por essa razão, Deus se preocupa em nos abençoar. E a primeira preocupação que eu encontrei na Bíblia, que Deus se preocupa, é em salvar alguém. A salvação é prioridade. E Ele se preocupa em salvar. Nós estamos salvos. Mas existem muitas pessoas que precisam dessa salvação. E aí, nós podemos ver o grande amor de Deus, que se revela lá em João capítulo 3 e versículo 16. Que diz lá, porque Deus, de tal maneira, que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna.
Você imagine o tamanho desse amor de Cristo, imensurado o amor de Jesus Cristo, que resolveu nos tirar lá das trevas e nos colocar no lugar de luz, e nos fazer uma nova vida, cheia de esperança. E eu aprendi uma coisa em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje eu sou salvo, eu sou livre, não tem mais condenação, porque eu sou liberto. E a Bíblia diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos são libertos pela essa verdade de Jesus Cristo aqui? Deus estendeu as mãos sobre a sua vida, meu irmão, e trouxe a salvação. Mas há pessoas que precisam ser salvas, e Ele se preocupa em salvar. Podemos ler no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, se não foge a memória, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Veio salvar e buscar aqueles que se haviam o quê? Perdido. Aí eu aprendi que o melhor dia da vida de Zaqueu foi quando Jesus entrou na sua vida. Quando ele diz assim: hoje veio o quê? Salvação a esta. Esse foi o melhor dia. Qual foi o teu melhor dia? Ou qual está sendo o seu melhor dia? Eu sempre tive o meu melhor dia. E o melhor dia de Zaqueu foi quando Jesus entrou na vida dele. Acredito que o seu melhor dia foi quando Jesus salvou você também. Foi ou não foi, irmão? Alguém disse que o melhor dia é quando ganha uma casa, quando ganha um carro. Tudo bem, isso faz parte da nossa vida. Mas o melhor dia foi no dia que eu descobri, que você descobriu, que o seu nome está escrito no livro da vida. Este está sendo o melhor dia, porque ele veio salvar. Mas aí eu encontrei na Bíblia que um dos melhores dias para Paulo e Silas não foi quando eles saíram da prisão. Foi quando eles conseguiram, através do seu testemunho, conseguiram salvar o carcereiro de Filipos e conseguiu salvar a família deles também. E quando nós começamos a ler o relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, se não foge a memória, que quando o carcereiro viu o milagre que Deus havia feito, por eles estarem, foram sofridos, apanharam, estava dentro de uma prisão, estava ali guardado, mas nem por isso eles deixaram de louvar o nome do Senhor. E aí é nesse momento que nós temos que mostrar, no meio da prova, da luta, que nós somos realmente salvos e nós amamos a Jesus de verdade. Porque existem muitas pessoas que só amam Jesus por aquilo que Jesus dá. Nós temos que amar Jesus por aquilo que Ele é, meu irmão. Por aquilo que Ele é. E eles cantavam, demais presos escutavam, e o milagre não aconteceu embaixo. O milagre aconteceu em cima. Eu estava pesquisando um negócio e observei que quando o texto está escrito assim, e sobreveio. Sobre, até onde eu entendo, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Sobre está em cima, sobre não está embaixo. E qual é o dia que você viu o milagre dar embaixo? O milagre só dá em cima, meu irmão. O seu milagre vem de onde? Vem de baixo ou vem de cima? Vem de baixo ou vem de cima? Vem de cima. A mão do Senhor está o quê? Estendida. E sobreveio um terremoto que balançou os alicerces daquele cárcere. E aí ninguém fugiu, não vamos entrar na história. Mas o que eu quero chegar é que o carcereiro viu e perguntou assim: senhores, o que devo fazer para ser o quê? Salvo. O que ele respondeu? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Profetiza que a tua casa vai ser salva em 2012 em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso, irmãos? A tua casa vai ser salva.
E eu decidi esse ano ganhar alma para Jesus. E aí eu decidi com um desafio, pastor Anderson. Está fazendo aproximadamente aí 13 dias. Eu estava no Rio de Janeiro, passei ano novo lá, passei Natal e tal, etc. Faz 13 dias, 15 dias que eu cheguei em Curitiba. E a primeira alma que eu tentei ganhar, que Deus colocou no meu caminho, é quando eu estava fazendo uma caminhada, segunda-feira passada, pela manhã, às 10 horas aproximadamente. Não quis sair de carro, deixei minha esposa em casa e saí. Quando eu estou saindo, eu não quero nem aumentar nem diminuir aqui, mas dava uns 800 metros. É uma rua que eu nunca passei. Uma senhora me chama. E ela disse assim: o senhor pode vir até aqui? Estava de boné, estava de tênis, de agasalho, assim, de roupa de academia. Parei. Disse: o que a senhora deseja? Ela disse assim para mim: olha, eu preciso que você me dê uma mão ao meu filho para arrancar uma geladeira de dentro da minha casa, porque eu comprei uma geladeira e vai ser entregue a geladeira acho que hoje. E eu preciso arrancar a geladeira de lá e não tem ninguém que ajude, eu não posso, porque eu não faço mais força. Falei: vamos lá. Aí fui lá e arranquei a geladeira com a mulher, junto com o filho dela, e coloquei na varanda. Mas Deus já tinha um propósito desse negócio da geladeira. Deus usa até a geladeira para fazer milagre. Pelo menos não entendo assim, tá, gente? Arranquei a geladeira. Quando coloca a geladeira na varanda, ela diz assim: meu filho, falando para mim, não é abusar da sua bondade não, mas você pode levar essa geladeira da varanda até lá no quartinho para mim? Falei: mas era até na varanda, agora até no quartinho? Vamos pegar a geladeira, vamos levar até um quartinho. Só que tem que o quartinho tinha umas escadas, mais ou menos uns 5 degraus para descer. E quando eu olho assim no quartinho da mulher, eu vejo umas cadeiras. Falei: opa. E quando eu estou entrando, que eu estou de ré, o homem lá, eu estou descendo, tá, que eu olho assim para trás, assim, irmão, eu vejo um altar desconhecido. Eu contei, Deus é minha testemunha, 37 santos, tudo pequenininho. Aí o cabelo do neguinho arrepiou. Aí eu perguntei para aquela senhora: o que é isso aí? Ela disse: meu filho, aqui é o lugar onde eu dou atendimento. Eu sou uma mãe de santo, tá? E aqui eu dou atendimento às pessoas e tal. Toda sexta-feira reúne aqui 20, 30, 40 pessoas. Eu falei: tá bom. Só que tem que dar. Ela se irmou assim: não, mas você não vai colocar essa geladeira aqui não, vai colocar dentro do outro quarto. Tinha uma outra cortina vermelha. Quando eu estou passando com a geladeira naquela cortina vermelha, meu irmão, o segundo altar. Aí o segundo altar, os demais, com todo respeito, né? Se tiver alguém, o santo que estava lá era maior do que eu, preto e vermelho, tudo olhando para a minha cara. Aí ela disse para mim: você sabe o que esses estão aí guardados aí? Eu falei: por quê? Quando lá da frente não resolve, eu chamo de trás para resolver. Ah, pastor Anderson, quando ela disse isso, eu disse: a senhora sabia que eu tenho um santo poderoso? Falei para ela: aí baixei a geladeira, o filho dela saiu, fiquei conversando com ela no meio do ano. Eu também tenho um santo poderoso. Sabe o que ela falou? Então me conta a história do teu santo. Ah, meu irmão, eu aproveitei, eu falei com o meu santo: cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aquela mulher arrancou o óculos e começou a chorar e diz assim: eu sei, é bem verdade que já me falaram que isso aqui, que está aqui, isso não presta para nada, eu ando enganando as pessoas, o senhor pode vir fazer uma oração aqui? Eu fui lá e fiz uma oração para aquela mulher. O diabo pegou aquela mulher, Jesus o libertou aquela mulher, Deus foi glorificado. Ela me ligou, sabe que dia? Isso foi na segunda. No sábado, aquela mulher me liga dizendo assim: olha, missionário, sexta-feira onde foi o último dia que eu dei atendimento aqui dentro do meu terreiro aqui. Se o senhor quiser vir aqui com teu carro e pegar tudo isso e jogar fora, fique à vontade, Deus foi glorificado. Você crê nisso ou não, meu irmão? Eu não vim aqui contar mentira. Eu estou dizendo que o meu Jesus ainda salva, ainda liberta, ainda faz coisa grande acontecer, meu irmão. Você sabe onde eu encaminhei essa mulher para ir para a igreja? Eu encaminhei essa mulher para congregar com o pastor João Ferreira, que todo mundo conhece, que é do Cajuru. Tá bom?
Aí você pergunta, o que aconteceu? Eu fui lá no domingo, no sábado eu não fui lá no domingo, levei minha esposa, levei uma cunhada minha, fomos lá no domingo. A mulher me recebeu, me deu um cafezinho abençoado, falou assim, tá aqui, eu falei, ó, eu não vou pegar, mas vamos fazer o seguinte, que dia que passa o lixeiro aqui? Passa a segunda-feira. Aquela mulher quebrou tudo na minha frente, irmão, no domingo de tarde. E colocou na rua para o lixeiro levar na segunda-feira. Eu já fui visitar ela essa semana, o lixeiro levou. De vez em quando vou lá, tomo um cafezinho, passei hoje lá, dei um bom dia para ela pela manhã. E disse, ó, vai para a igreja, ué, você vai estar hoje pregando? Eu falei, hoje não vou estar pregando ali não, vou estar lá no Fazendinha, tá bom? Mas a senhora vai hoje ali na igreja ali e Deus vai abençoar a senhora. Sabe o que é isso aí, meu irmão? É quando você coloca desejo que você quer que algumas pessoas sejam salvas por Jesus Cristo. Então, para mim, eu comecei o ano com esse desafio. Com esse desafio, e disse, Deus, já que eu passei no teste desse, me dá mais algum semelhante a esse, porque eu quero passar no teste e ganhar alma para Jesus. Então está preparado, meu irmão, é ano que vai ser de marcar a sua vida. Hoje se refere ao mês de maio, que você está aqui, porque é 12 quarta para 12 meses. Alguma coisa tem que ficar marcada na sua vida, para quando você findar o ano, virar o ano, você ter alguma coisa para contar e Deus ser glorificado na sua vida. Querido, quero dizer para você, que quando Deus está no controle da situação, as coisas dão certo em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, só conta esse testemunho para você sentir, porque quando você está com o propósito de Deus salvar alguém, isso acontece. A segunda preocupação, eu pulei algumas aqui, a segunda preocupação, Deus está preocupado em ouvir. Esse aqui que é o grande problema, irmãos, ouvir. Será que nós paramos para falar com Deus? Será que eu e você tiramos aquele momentos de oração? Porque orar aqui na igreja é bom, é ótimo, temos que vir. Eu, como co-pastor lá na minha congregação, eu não falto uma segunda-feira de oração de ensinamento. Gostamos de orar, apesar que a gente ora lá 40 minutos, a crentarada não aguenta muito. Mas oramos. Como não tem posição de orar, então ora de pé, ora sentado, se joga no chão, mas ora, pelo menos ore. O que Deus quer é ouvir alguém, irmãos. Apesar que Deus só consegue ouvir reclamação do povo. Que está ruim, que está difícil, que está ruim, que está difícil, que está ruim, que está difícil. Mas, meu irmão, pare um pouquinho para ouvir, para Deus te ouvir. Deus quer te ouvir. E aí eu lendo Jeremias, capítulo 33, acho que é 33 e 3. Ele diz assim, clamas a mim e responder-te-ei. Como é que é o resto? Coisas o quê? Grande e... Meus irmãos, você já parou para pensar que quando nós clamamos ao Senhor, Deus tem coisas para revelar para nós? E nós ficamos atrás de profeta. Eu não sou contra, de vez em quando, gente, Deus me dá uns mantos, uns reteté, eu dou uns pulos, de vez em quando. Mas na verdade, Deus quer se revelar. Como é que Deus quer se revelar? Começa a clamar a Ele, que disse, clamas a mim. Deus vem para Jeremias mandar o povo clamar. Eu vou responder o meu povo. Eu vou mostrar para eles, eu vou revelar para aqueles que clamar coisas o quê? Grande. Você sabe que coisa grande é esta? Você não viu ainda? Coisas grandes e o que mais? E firme. O que é uma coisa firme? É coisa que não se abala, meu irmão. É coisa que não se abala. Deus quer que você tire aquele momento a sós. Como diz em Mateus, se não foge a memória, o capítulo 7, me ajuda lá, o capítulo 6. Que ele diz assim, que quando você tiver com alguma situação, algum problema, entra para dentro do teu quarto. Não é isso? E faz o que mais? E fecha o quê? A porta. E fala com teu pai em secreto. Porque ele que te vê em segredo, é ele que vai te recompensar. Você imagina Deus te revelando para você coisas grandes. Quando você estiver orando, dormindo, dando sonho, visões, revelações e assim por diante. Então ele está preocupado em ouvir o seu povo. Jeremias 33 diz, ele quer ouvir.
E quando ele ouve, ele vai mais à frente, lá em Jeremias 29, me ajuda lá, que não foge a memória, que eu não tenho um computador, mas vamos tentar lembrar. 29, e se não foge a memória, lá para o versículo 11, 12, 13, especialmente o 12, que ele começa a dizer, buscar-me-eis. E o quê? Quando me buscarem de todo o vosso coração. Está lá escrito na Bíblia, meu irmão. Deus quer que você clama a Ele de uma forma que Ele possa te ouvir e te revelar coisas grandes que eu e você não conseguimos entender. Aí ele começa a dizer assim, ó, deixa eu ler o texto. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha só, então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu o que ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o que o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Ele está dizendo, se você buscar Ele, Ele vai mudar o teu cativeiro, diz o Senhor Jeová, irmãos. Está na Bíblia, se me buscar, eu vou retornar, vou voltar, vou te colocar numa terra que mana leite e mel, vou mudar o teu cativeiro. Irmãos, você não precisa ir atrás de resposta de ninguém. Deus tem resposta para dar para mim e para você, se você buscar a resposta dEle. Tem ou não tem, pastor Anderson? Tem. Deus tem, meu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Eu sou novo na fé, sou convencional hoje, sou um pastor. Deus me chamou tão novo. Mas eu nunca me lembrei que eu saí da minha casa, da minha igreja, de algum lugar, atrás de um profeta lá na casa da Mariquinha, da Joana, da Joaquina, do sei lá de onde, do rancho dos profetas, para mim buscar uma palavra para mim de alguma coisa. Eu nunca fui. Creio. Só tem que a minha oração é, Deus, se tu tem de falar comigo, tu fala na palavra, na revelação, tu vai mandar o profeta até a mim. Eu não vou correr atrás de profeta. Estou certo ou errado? É verdade, irmão. O profeta que vai ter que vir até a mim. Se Deus tem uma palavra para mim, eu não preciso ir lá buscar a palavra. Ela vai vir até a mim. Até porque a Bíblia diz, se eu obedecer à voz do Senhor, a bênção vai me acompanhar, vai correr atrás de mim, diz o Senhor Jeová, irmãos. Você crê que a bênção corre atrás de você? Então, meu irmão, ó, tudo que você precisar aqui na tenda tem ou não tem? Se você precisar de remédio, tem aqui na tenda. Precisar de comida, tem aqui na tenda. Precisar de milagre, tem aqui na tenda. Precisar de carro, tem na tenda. E a Bíblia diz que Deus tem carro, que é milhares e milhares, Deus tem carro. Se você precisar de apartamento, tem aqui na Bíblia. O que você precisar, tem na Bíblia. Tem cura divina, tem batismo com o Espírito Santo, tem resposta. Deus nunca vai deixar você envergonhado e nem confundido. Assim diz o Senhor Jeová, meu irmão. Tudo que você precisar, aqui na tenda do milagre tem. Só você querer, tem. Porque Deus está preocupado em te ouvir. E se Ele está preocupado em te ouvir, fale com Ele, que Ele vai te atender. E eu encerro a minha fala dizendo que Deus está preocupado em te ver. Deus nos vê aqui esta noite. Deus está preocupado em me ver eu e ver você, meu irmão. Deus sabe onde você anda. Deus sabe onde você vai, aonde você habita. Deus sabe. E a Bíblia diz, se Ele está preocupado em nos ver, Ele quer ver o seu povo. O Salmo 101, verso 6 diz que Ele quer ver o seu povo. Ele quer ver. E aonde nós estamos andando? Onde nós estamos? Querido, eu encerro dizendo, Deus só entra em lugares santos. Deus não entra em lugares errados por aí não. Deus só entra em lugar santo e Deus nos vê. A prova que Ele nos vê, que a Bíblia diz no Salmo, me ajuda lá, 34, acho que é verso 7, né? Que o anjo do Senhor, o quê? Acampa-se ao redor dos que o temes e os... Deus já te deu o livramento esse ano em 2012? Te deu ou não te deu, irmãos?
e vai te dar. Olha só, preste atenção. De hoje em diante, o que Deus fará na sua vida, na sua família e no seu ministério. Deus está preocupado em fazer coisas grandes na minha e na sua vida, meu irmão. Aquilo que você veio buscar, Deus está preocupado em fazer. Por mais que você entrou o ano de 2012 e não viu nada acontecer, mas Deus não esqueceu das promessas deles na sua vida. Fica ciente disso. Se você está aqui fazendo uma proposta, ou um propósito, ou um voto, ou está tendo aqui uma decisão de pedir que Deus te abençoe os 12 meses do ano, dentro dessa campanha, fica ciente. Se for para Deus salvar na sua casa, Deus vai salvar. Se for para curar, Deus vai curar. Se for para libertar, Deus vai libertar. Este ano, eu acredito que é ano que Deus vai marcar muitos crentes fiéis com a bênção e a promessa dele em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Então diga amém. Se põe de pé, por favor.